de hoje é para falar sobre a BNCC. Você que é da educação, você que está entrando agora na área da educação, com certeza já ouviu falar sobre esse documento, não é mesmo? Mas afinal, o que é esse documento? O que é a BNCC? Vale lembrar que a BNCC é um documento de caráter normativo. Não, ela não é lei, mas ela tem força de lei e o seu uso é obrigatório. A BNCC garante os princípios éticos, políticos e estéticos que são responsáveis por toda a formação humana e do desenvolvimento do indivíduo ao longo de toda a vida. Então é aí que é o bacana da BNCC, porque ela garante aprendizagens ao longo de toda a educação básica, porém ela visa no mundo para fora da escola, né? Na cidadania, no mundo do trabalho, do cotidiano do estudante. Então, vamos separar um pouquinho aí o que são os PCNs, os DCNs, a BNCC, né? A BNCC ela é um documento normativo, né? Essa resolução ela foi feita a partir do Conselho Nacional de Educação, CNE. Então, vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros curriculares nacionais, como o próprio nome já diz, é um parâmetro que atualmente está em desuso. Hoje em dia a sua utilização ela é facultativa, porque acabou não sendo atualizada, então caiu em desuso. E ela servia para nortear os estados e municípios na construção do currículo. Outro documento que nós temos é a DCN, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. Ela é utilizada, ela é obrigatória também, ela é como se fosse um caminho. É ela quem vai nortear as escolas na construção do PPP, na construção do currículo. E está em conformidade com a BNCC. Então, repare que a BNCC ela é um documento que agrega todos esses outros documentos, alguns que caíram em desuso, outros que ainda são utilizados. E como o próprio nome já diz, ela é a base, ou seja, o que é uma base? É uma sustentação. Ela que garante os direitos mínimos de aprendizagem do estudante. Com esses direitos mínimos, ela traz para a gente as competências, as 10 competências que devem ser desenvolvidas pelo estudante ao longo de toda a educação básica. Então, aí também temos um ponto que a gente tem que prestar muito atenção, que essas competências, elas não são voltadas para a educação infantil, elas não são voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental, para os anos finais ou até mesmo para o ensino médio. Não, ela é para toda a educação básica. Então nós temos algumas aí que é o conhecimento, científico, crítico, criativo, repertório cultural, a argumentação, a cultura digital, a empatia, a cidadania, responsabilidade social, o trabalho e o projeto de vida. Então, reparem que todas essas competências, elas são articuladas para a formação do sujeito de maneira integral. A BNCC traz esse desenvolvimento integral, que é diferente de escola integral, porém os dois termos se complementam, porque uma vez que se estende a hora-aula, que se estende a carga horária, acaba ampliando os saberes do estudante. Então, com essas 10 competências, os nossos alunos eles se tornam críticos. Eles aprendem essas competências, elas trazem aquele significado de saber a saber, né? A diferença da informação para o conhecimento. Hoje em dia nós temos com a internet uma amplitude muito grande de conhecimento, de saberes, do quanto essas informações chegam até nós e elas garantem que o estudante saiba o que fazer com essas informações, ele consiga ali lapidar para adquirir o conhecimento, né? Essas competências é a mobilização de habilidades, de atitudes, de valores. Então, é aí que vai agregar para o repertório cultural do estudante, é aí que vai trazer para ele o conceito da cidadania, do mundo do trabalho, o saber a saber, mais uma vez falando. Então, a BNCC é um documento que ele é completo. Por quê? Porque ela traz uma característica muito interessante, que ela não faz uma segregação
E sim, nós temos que temos conscientes de que a educação ela não é linear, né? Então, a BNCC traz essa não linearidade, mas ao mesmo tempo ela garante que um estudante do estado de São Paulo ele tenha os mesmos desenvolvimentos cognitivos de um aluno talvez lá do Amapá, lá do Ceará, de diferentes regiões, de diferentes estados do nosso país, para que não ocorra aí uma questão que seja inversa, ou seja, que, por exemplo, se um aluno muda de um estado para o outro, ele acabe perdendo alguns conteúdos, ele acabe retrocedendo em alguns assuntos. Então, a BNCC garante que isso não aconteça, trazendo esse conhecimento compactado, né? Nós entendemos que a formação ela deve ser multidimensional, né, para o indivíduo incompleto, trazendo os conceitos de igualdade, de diversidade e de equidade, que são conceitos também que é preciso entender para que eles servem, né? A questão da igualdade. A igualdade e a equidade são diferentes, porém se complementam entre si nas suas diferenças. Enquanto que a igualdade ela traz a singularidade e as mesmas oportunidades para todos, a equidade ela vai entender as necessidades do indivíduo e vai reconhecer as suas diferenças, né? Colocando já aí se complementando com o tema da diversidade, que é a inclusão dos alunos de culturas diferentes, a valorização das manifestações culturais, ou seja, é um agregado que ninguém fica de fora, cada um vai ser reconhecido pelas suas especificidades, aprender de acordo com as suas singularidades, né? A BNCC ela traz essa questão de uma aprendizagem que seja interdisciplinar, que seja flexível. Então, o currículo ele precisa ser contextualizado, ele precisa ser significativo. Falando um pouquinho aí sobre a educação infantil, diferentes dos RCNEs, dos DCNEs, a educação infantil, a BNCC traz os campos de aprendizagem, né? Traz os campos de experiências, os direitos de aprendizagem. Então, nesses direitos, a criança ela vai se desenvolver por completo, porque ela vai ter acesso ali a tudo que ela precisa ter para se desenvolver como um ser global e na sua no seu multidimensional e aprender, né? Então a BNCC ela traz aí uma questão de coisas muito interessantes que é necessário que todo educador trabalhe em cima dela. Ela não veio para engessar o currículo, não é isso, né? Os municípios ele tem ainda a parte diversificada, no qual cada um vai poder ver de acordo com a sua localidade, de acordo com a sua vivência, a sua realidade, a partir daí construir o seu currículo. Então a BNCC ela traz as competências, ela traz os direitos de aprendizagem, ela traz os campos de experiência e ela também tem a parte diversificada, no qual ela dá liberdade para os educadores, para as escolas construírem o seu currículo, mas de forma sempre significativa, de forma que atenda às necessidades do aluno e também na questão da formação continuada dos professores. Então, esse é o primeiro vídeo sobre BNCC. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, coloque aí a sua dúvida, que em breve vai ter a parte 2. Tchau, tchau!